águas. Eu achei essa criaturinha interessante aí chamada Nereida. Não é assim, obviamente, é só porque eu gostei muito dessa imagem e tem a ver com o plot que eu pensei. Temos fadas elementais. Tem as fadas que estão mais ligadas ao ar, temos dríades que são ligadas à terra, as alceiades às terra e montanhas, e temos as nereidas que são ligadas à água. Elas são um monstro, tem alguns ataques de ácido, tem um chamado Drowning Kiss, que é beijo afogador, afogante, não sei qual é a tradução certa. Que é te lascar um beijo e te afogar, e sabe-se lá Deus o que elas fazem com você. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, elas usam uma capa, que não está nessa imagem, uma capa como se fosse feita de espuma do mar. Beijo sufocante. Obrigado, MHG. E a vida delas literalmente depende de tirar fôlego, literalmente. E a vida delas literalmente depende dessa capa, num ponto de que se você conseguir roubar essa capa dela e você não devolver em 1 hora, ela morre. Então ela vai fazer qualquer coisa que você quiser, desde que você devolva a capa para ela não morrer. E o plot é baseado nisso. Um cara de coração nem um pouco puro conseguiu roubar a capa de uma nereida e fez ela de escrava dele. A extensão desse escrava deixa para a gosto do mestre, de quanto dark você quer essa... Pura maldade. Quão dark você quer essa aventura. E pode ser uma aventura completa, pode ser uma side quest, pode ser uma one shot. Mas o plot é: você tá viajando com seu grupo, para numa cidade, num lugar, tá tendo a apresentação do fulano, e ele tem uma parceira, entre muitas aspas, que canta muito bem, ele sai fazendo apresentações, é maravilhoso, é uma experiência única, você vai adorar. O seu grupo acaba indo, na pura curiosidade, mas por observação ou teste de Wisdom, o que vocês acharem mais apropriado, vocês percebem que ela não tá gostando muito bem de cantar para aquele público no meio de um aquário fazendo apresentação. Vocês percebem por pequenos sinais, testes de intuição também pega bastante isso, que ela tá presa. Aí vocês vão investigar, vocês vão perguntar, vocês vão atrás de informação, vocês descobrem que ela tá aprisionada, sendo forçada a fazer apresentações, a cantar aí, dar dinheiro pra esse cara e em troca dela continuar viva. Aí fica a seu critério. Como você vai fazer para ela, você pode dar escolha para o seu golpe. Vocês podem tentar soltar ela, tentar libertar ela, ou vocês podem só, putz, que pena, né? E passar reto e seguir com a sua aventura. Mas fica essa premissa. Se o grupo for bondoso, eu acho difícil eles poderem ignorar. Você ia falar, Sara, é um teste de tendência bem bom. Exatamente. Mas eu talvez fizesse uma versão mais dark até, de que o problema dela é só se o manto for destruído que ela morre, né? Então o cara pode ficar com o manto dela justamente quando... Eu acho que as duas coisas. Ou o manto ser destruído, aí não tem jeito, ou se ela ficar sem o manto, ela fica envenenada e dentro de 1 hora ela morre. Então, na ficha fala que se o manto for destruído, ela fica envenenada e morre. Mas porque o manto guarda a essência dela. Então ela não precisa estar usando o manto o tempo todo. E aí, justamente o fato de que ela tem essas habilidades, ela fica invisível na água e ela tem o beijo sufocante, eu consigo ver, por exemplo, o cara que pega o manto dela e começa a usar ela, por exemplo, para matar inimigos numa cidade costeira. E aí as pessoas são encontradas afogadas, porque o beijo dela afoga a pessoa. Então os inimigos, ele usa aquilo para matar as pessoas afogadas, em tese, sem... Não tem como, tipo assim, não tem uma pessoa que agarrou, não tem a marca de mão, não tem, a pessoa afogou. E aí a Nereida atrai o cara pra beira da água, mata o cara, o corpo é encontrado lá, por algum motivo ele foi afogado e ninguém suspeita de que seja um crime. E aí ele tá usando uma Nereida pra isso.
Interessante. É um plot até de baixo nível, porque ela é nível 2, né? Se você quiser ser bem filha da puta mesmo com esse plot essa parte que a Valete falou de resgatar, se o cara que sequestrou ela tá usando o manto, aí os jogadores vão lá, enfrentam ele, brigam com ele, mata ele e danifica o manto. Aí você mata o cara e mata ela junto, né? Isso, destrói o manto no processo. E nós temos uma história de Shakespeare, então... E aí a gente tem o Luiz, faz assim, e se a gente matasse todo mundo? Ou só adiciona essa dificuldade a mais na batalha, ó, vocês têm que matar o cara, mas tem que deixar o manto intacto. Pode ser, tipo assim, se vocês não destruírem o manto, a recompensa é maior. Eu acho sempre bom, e principalmente quando você, é o tal do inimigo oculto, é o mesmo caso do caçador invisível lá. Cara, você esconder dos jogadores o que tá acontecendo pra eles descobrirem é sempre bom. E aí você, como um bom mestre de RPG, como um bom leitor, como um bom assistidor de animes e de filmes, faz um deles se afeiçoar pra uma jovem que tá sempre perto da praia nas manhãs, e ele sempre tem um bom papinho com ela, e ela é a Nereida e ele não sabe, e ela é a culpada e eles têm que enfrentar ela no final. Ainda você ainda faz aquele combate do coração ao invés de ser o combate de armas. Podemos aquelas batalhas de Final Fantasy que tem mais diálogo do que luta. Porque assim, você insere o personagem que não pode falar quem é, que não pode pedir ajuda, que não pode interferir, e você ainda coloca uma carga dramática em cima, porque eles vão se achar enganados, que ela traiu, que ela é a vilã, e na verdade ela só tá obedecendo o cara mal.